Graça e paz, queridos. Nós estamos novamente reunidos em culto familiar. Esta bênção do culto familiar é uma oportunidade que nós temos de nos reunir como povo de Deus, mesmo estando cada um no seu lar. Mas Deus se faz presente e como nós precisamos de Deus nesse momento. Nós vamos ouvir um cântico e que Deus possa falar ao seu coração agora. A nossa meditação de hoje está baseada no capítulo 25 de Mateus, versículo 1 ao versículo 13, que nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas,
levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar. Pai bendito, nesse momento eu peço que o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações e nos ajudar, Senhor Deus, diante da hora que está ainda por vir e que vai suceder o arrebatamento da igreja. Nós pedimos ao Senhor que prepare o seu povo agora, para que possa realmente desfrutar daquele momento que há de chegar. Nós rogamos as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa noite eu gostaria de falar sobre o relógio do Apocalipse. Não vou falar propriamente do livro de Apocalipse, mas do evento que está associado ao Apocalipse, o advento do Senhor Jesus Cristo, que também está ligado ao arrebatamento da Igreja do Senhor. Aqui, nesse texto do livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo vai falar de várias parábolas para que possa o povo se preparar para o arrebatamento da igreja. E especialmente nesse caso, ele conta uma parábola chamada a parábola das 10 virgens. 5 eram nécias, 5 eram prudentes. E esta parábola está ligada com aquilo que há de acontecer, que o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir para buscar a sua igreja. Primeiramente, o relógio está acionado. O tempo está passando. E o momento do advento está chegando. Os cientistas têm um relógio, chamado o relógio do fim do mundo. Eu vou apresentar agora, nesse momento, uma pequena parte do que é esse relógio do fim do mundo. Vamos ver e ouvir sobre isso. O fim do mundo está próximo, o Apocalipse está acontecendo, Cristo está voltando. Veja o relógio do fim do mundo. Pessoas que não creem em Deus, como cientistas, têm anunciado o início do fim do mundo, o início do que eles chamam de um apocalipse global. Você já ouviu falar do relógio do fim do mundo criado por cientistas? Alguns cientistas não creem em Deus, mas as pedras estão clamando. Em 1947 foi criado o relógio do fim do mundo. Este relógio, em vez de medir o tempo, indica quão perto o planeta está de uma destruição global. Quando o relógio do fim do mundo foi criado, em 1947, ele iniciou-se faltando 7 minutos para meia-noite, o que indica que seria o fim do mundo em meia-noite. Num tempo em que o maior perigo para a humanidade vinha das armas nucleares, em particular, de uma grande expectativa de que os Estados Unidos e a União Soviética se encaminhassem para uma corrida armamentista nuclear.
o relógio do fim do mundo trabalha conforme as ameaças globais vão se intensificando. E em 2019, o relógio do juízo final foi ajustado para 23 horas e 58 minutos, devido a duas ameaças existentes simultâneas: os perigos das mudanças climáticas e a falta do processo dos governos na redução de riscos nucleares, segundo o anúncio dos cientistas realizado em 24 de janeiro, em Washington. E no ano em que estamos vivendo, em 2020, o relógio do fim do mundo foi ajustado mais uma vez. Os cientistas ajustaram o relógio faltando apenas 100 segundos para meia-noite. O fim do mundo é o mais perto que o planeta chegou da destruição desde que o relógio do fim do mundo foi criado. Agora, depois que nós vimos essa parte dos cientistas, nós queremos falar exatamente se o fim do mundo está chegando, o que devemos fazer? Ou quais são as reações que devemos ter? E quais as reações que nós não devemos ter? Aqui nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo fala de dois tipos de reações ligados a dois tipos de pessoas. Primeiro, a reação nécia. Ele ilustra falando que o noivo virá buscar as noivas. E vamos entender noivas aqui como as pessoas da igreja. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, ou aqueles que parecem terem aceitado o Senhor Jesus. E essa reação nécia, nos diz aqui o texto, no versículo 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As nécias tinham um encontro com o noivo, o qual iria buscá-las. Mas acontece que as nécias, ao tomarem as lâmpadas, e numa linguagem mineira, as suas lamparinas, elas não levaram azeite consigo. Ou seja, só confiaram no azeite que estava dentro daquela lâmpada. Aqui representa exatamente o descuido, o desinteresse, o relaxamento. Elas não estavam tão preocupadas a que hora que o noivo viria. Simplesmente elas estavam vivendo a vida como muito comum. Assim como muitas pessoas estão vivendo a vida de uma maneira muito comum, espiritualmente. Nós estamos no mundo, isso é verdade, mas a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Mas algumas pessoas entendem que, primeiramente, na vida delas está o mundo e todas as coisas relacionadas ao mundo. Deus está em segundo lugar. Por isso, nós observamos que existe um descuidado. Muitas pessoas não estão preocupadas em crescer espiritualmente, não estão preocupadas em conhecerem a vontade de Deus, não estão preocupadas em serem crentes que possam demonstrar a verdadeira fé em Cristo. Alguns no trabalho nem sequer falam de Cristo e parece que nem são de Cristo Jesus. Comungam com as coisas daquilo que eles veem, das coisas deste mundo. Vivem como se Deus não existisse nos seus trabalhos, ou nas suas vidas particulares, ou na escola, ou em alguma atividade. Parece que fazem uma separação entre ser do mundo e ser de Cristo, como que isso pudesse ser feito. Mas isso não pode e nunca vai suceder na vida de um verdadeiro crente. É por isso que aqui nós observamos a parte de relaxamento. Muitos têm relaxado com respeito à sua vida com Deus, mal falam com Deus, mal têm comunhão com Deus,
mal se dispõe a estudar a palavra de Deus e a comungar profundamente com Deus. Os ensinamentos do Senhor parece que são só teóricos, são só usados em circunstâncias dificílimas, talvez agora nesse período. Mas depois que passa um período difícil, não há mais. E esses são comparados às virgens nécias. São relaxadas, descuidadas, desinteressadas pela vida com Deus. Mas uma outra característica dessa reação nécia, além do descuido, é que a ação delas foi tardia. No versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Ou seja, o relógio chegou à meia-noite. Acabou o tempo. E de repente elas ouvem um grito. E diz assim: eis o noivo. Alguém gritou, alguém falou: olha o noivo chegou. E o noivo veio ao encontro delas. Mas acontece que diz o versículo 7, que até elas levantaram, diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8 diz: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e as vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai. Observe aqui nesse texto que elas adormeceram, esperando o noivo. Tem muitas pessoas que têm adormecido, espiritualmente falando. Estão no relacionamento conjugal, mas vivem nesse relacionamento como se Deus não existisse. Tratam uns aos outros de uma maneira muito dura, muito seca, muito ríspida. Muitas pessoas estão vivendo como a virgem nécias, dormindo espiritualmente. Mas um dia o noivo vem. E o que acontece? Elas até acordam ao ouvir o grito do noivo, mas as lâmpadas estão apagando. Ou seja, o azeite está terminando. E de repente elas pedem às prudentes para que as prudentes dessem do azeite. Mas as prudentes disseram que não poderiam dar, para que não faltasse a elas também. Ou seja, a ação ou a reação que elas tiveram ao grito que o noivo estava chegando, foi exatamente de olhar para elas e verem que não tinha mais azeite e a lâmpada estava apagando, e não daria para ver o noivo, não daria para seguir com o noivo. Muitas pessoas estão assim também. Estão deixando para tomar uma decisão quando o noivo chegar, que é o Senhor Jesus Cristo. Só que as pessoas não sabem a hora. E às vezes as pessoas vão tipo brincando com Deus. Hoje eu tenho mais fé, hoje eu vou à igreja. E às vezes passa por um período de esfriamento. Como se fosse um carrossel. Hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Hora está lá em cima e hora está lá embaixo. E aí o que sucede? O noivo chega. E o pior é quando está lá embaixo. Quando o azeite está afindando. O azeite aqui representa a fé. Muitas pessoas vão perdendo a fé, mesmo estando na igreja. Essas pessoas vão perdendo a comunhão com Deus e vão se esfriando. E elas acham que quando o noivo chegar, elas vão subir. A fé é a única coisa que vai nos ligar com Cristo no momento da nossa partida. É como se Deus olhasse para nós, assim como aconteceu lá no Egito, e visse que as portas, ou melhor, os umbrais das portas estavam marcados com sangue. Aquilo que nos marca hoje é a fé. Se você não tiver a fé no Senhor, infelizmente você vai ficar. E aqui nós observamos isso. Aquelas mulheres
não tinham fé. E uma coisa interessante, elas tentaram pedir do azeite das prudentes. A fé é algo individual. Não adianta naquele momento você tentar depender, por exemplo, da fé do seu pai ou da sua mãe, ou de um amigo ou de uma amiga. Poxa, eu conheci fulano, fulano tinha uma fé maravilhosa. A fé dessa pessoa não passa para você. Ou você tem uma fé genuína ou não tem. E o que acontece? Aquelas mulheres na realidade não tinham fé. E o noivo veio e elas ficaram. Aqui nós temos então a primeira reação, a reação das nécias, que foi totalmente, vamos dizer, imprudente. Mas existe um outro grupo que eram exatamente as virgens prudentes. E as virgens prudentes, elas tiveram uma reação, como diz o nome, prudente, sábia, inteligente. Diz o texto no versículo 4, no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Havia um preparo. Traduzido, havia zelo na vida daquelas pessoas. Zelo, elas estavam zelosas, havia azeite suficiente, levaram outras vasilhas cheias de azeite. E isso revela o quê? Amor a Deus. Revela exatamente que elas tinham fé em Deus e uma fé crescente, abundante. Não uma fé pontual, mas uma fé contínua. Desde o momento que elas creram em Cristo, elas manteram, as suas lâmpadas, as suas vidas acesas através da fé, através de crerem no Senhor. A fé permaneceu acesa e continuou acesa. Uma reação prudente sua é manter a sua fé acesa. Se a sua fé está, vamos dizer, Deus ainda está te dando oportunidade para que ela se mantenha acesa ou que você revigore a sua fé. E revigore a sua fé, eu digo para você, mantenha-se firme, alimente a sua fé. E essa fé tem que ser alimentada em Cristo. Ele é o rio da vida. Você tem que beber de Cristo Jesus. Ele é o pão da vida. Você tem que comer de Cristo. Você tem que experimentar e viver Cristo na sua vida. A fé permanece acesa através de Cristo Jesus. É Cristo que você precisa. E é interessante, volto naquilo que aconteceu entre as nécias e as prudentes. Quando as nécias vieram pedir do azeite, nos diz o texto o quê? Que elas não deram. Porque se elas dessem, ia faltar para elas. E a mesma coisa que eu disse, a fé não passa para os outros. Nós podemos até mostrar a nossa fé, mas se a outra pessoa quer ter fé, ela precisa se colocar diante de Deus. E elas tinham fé, e elas não podiam dar fé. Alguém pode pedir a fé para você, mas não tem como você dar da sua fé. Tem jeito das pessoas verem, através do seu testemunho, através daquilo que Deus faz na sua vida. Mas não tem como você dar da sua fé. Ela é única. Todo aquele que crê será salvo, diz a palavra de Deus. Então creia no Senhor. Confie no Senhor. E o que sucede? Quando você é prudente e mantém acesa a sua fé, pela graça, pela presença, pelo Senhor Jesus Cristo na sua vida, você não será decepcionado ou decepcionada.
Então o que nós concluímos? O noivo chegou. O noivo vai chegar. Que hora? Nós não sabemos. Os cientistas dizem em 2020 que falta 1 minuto para meia-noite. Falta 1 minuto para o final do mundo. Nós temos 1 minuto. 1 minuto pode ser 1 ano, 2 dias, 6 meses, 10 anos, não sei. Mas aquele que tem a fé contínua no Senhor, ele não está preocupado com o dia que o Senhor voltará. Porque a sua fé estará alimentando noite e dia pela graça do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que quando as nécias chegaram, elas clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí diz que o Senhor respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Os nécios, aqueles que não se preparam, aqueles que não mantêm a sua vida acesa pela fé, o Senhor vai dizer para você: não te conheço. Ele vai dizer para você que não tem nada entre ele e você. Porque a única ponte entre Cristo e nós se chama a fé. Portanto, não seja nécio. Creia no Senhor. Deposite a sua vida no Senhor. Entregue-se ao Senhor hoje. Viva a fé autenticamente. Se alimente de Cristo. Aquele dia não vai te pegar de surpresa. Você irá com o Senhor, se você for prudente. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ouvir um cântico e que Deus possa falar ao seu coração agora. Porque estamos todos dormindo. Ei, vamos despertar, pois o rei, sim, o rei está voltando. São ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos, voam para destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome